Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço o meu cuscuz no micro-ondas, né? Eu utilizo o flocão de milho, né? Eu misturo ele em um recipiente, misturo com sal e coloco também essa pimenta do reino, né? E mexo ele quando ele ainda tá seco. Depois eu vou hidratando ele com água, numa quantidade de água que não fique encharcado. Quero dizer que não fique sobrando água embaixo, uma quantidade muito grande de água. Então eu vou colocando água aos poucos e mexendo até que eu veja que todo o grão tá umedecido, né? Então, você pode estar fazendo, deixando ele, né, tampadinho por 15 minutos, então preparar o seu cuscuz. Esse daqui eu fiz ontem à noite, né? Você pode hidratar ele um dia antes também, né? Mas eu deixo dentro da geladeira. Então eu hidrato, deixo na geladeira e assim dá uma porção para 2 dias. Eu costumo fazer as porções individuais aqui em casa, né? Porque geralmente é mais eu que como. Então é isso, eu hidrato o grão, né? E coloco o sal e a pimenta. E depois que tá hidratado, eu vou montar o meu cuscuz dessa maneira, tá? Então eu uso manteiga para poder untar esse recipiente. Eu coloco um pouco de manteiga, né, aqui. Pego um pouco de manteiga, passo ao redor dele todo aqui, do recipiente, que eu vou utilizar para fazer o meu cuscuz individual, tá? Eu não sei se fizer uma quantidade maior, num recipiente maior, se tem que ficar mais tempo no micro-ondas, porque eu nunca tentei, né? O que eu faço, eu coloco no micro-ondas por no máximo 2 minutos. Então, ele varia de 1 minuto e 45 a 2 minutos. Então, já que eu untei, aí eu pego uma quantidade dessa farinha de floco de milho, né, hidratado, e coloco até a metade do recipiente. Depois que eu coloquei a metade metade no recipiente, eu vou utilizar um pouco de requeijão. Tem pessoas que não fazem assim, mas esse eu gosto, né? Deixa eu só pegar uma colher aqui. Eu gosto de utilizar dessa forma. Então, eu coloco uma colher de requeijão para ficar bem no meio do cuscuz. Depois disso, eu preencho, né? Eu acabo de preencher com o restante da farinha já hidratada. Coloco em um tanto. Eu fiz uma baguncinha aqui. Mas então, eu acabo de preencher, né? Eu vou só trocar de pratinho aqui, porque eu fiz uma bagunça. Cadê meus pratinhos? Peraí. Esse pratinho aqui que eu tô utilizando vai ser o mesmo que eu vou virar ele. Eu vou desenformar ele depois que ele ficar pronto, tá? Então, o que acontece? E eu coloco já dentro do pratinho que eu vou usar, porque como tem um requeijão dentro, quando eu coloco pra aquecer, às vezes esse requeijão vaza. Então, pra não sujar tudo o micro-ondas e pra eu aproveitar esse requeijão que vazou, né, comendo cuscuz também, então eu coloco já no pratinho que eu vou utilizar pra quando eu desenformar ele. Então, vamos lá, eu vou colocar no micro-ondas por 1 minuto e 45. Vou deixar lá por 1 minuto e 45. E então eu desenformo. E depois que eu desenformar, eu gosto de colocar mais um pouco de pimentinha por cima. E eu gosto de colocar um pouco de manteiga também. Então, é assim que eu preparo meu cuscuz, a porção individual, tá? Lembrando que eu não sei que se você colocar um recipiente maior para fazer para mais de uma pessoa, eu quando vou fazer, por exemplo, para mim e pro meu namorado, eu faço 2 porções individuais já separadinho nas travessinhas, né, nos potinhos individuais, da mesma maneira que eu faço o meu, mas então eu faço 2. Agora, se você quiser colocar em uma porção maior, num pote maior, provavelmente, talvez tenha que ficar um pouco mais no micro-ondas, né? Mas pra mim funciona na porção individual. Deixa eu pôr de novo, porque eu tinha colocado só 1 minuto. Coloquei errado.
Mas é isso, varia entre 1 minuto e 45. Eu não gosto que ele fique muito tempo, porque ele fica ressecado, né? E se ele ficar muito, você colocar pouco tempo também, pode acontecer dele não cozinhar o grão direito, então ficar cru ainda, né? Então eu sei que nesse tempo de 1 minuto e 45, no máximo 2, ele fica perfeito. Desde que a hidratação dele também tenha sido feita corretamente, né? Os grãos tenham sido todos hidratados, então funciona bem. Porque senão fica seco demais, você tem que misturar bem, né? Mas não encharcar demais que fica com água sobrando, não. Deu certo. Pronto, já funcionou. Tá vendo aqui, ó? Ele vazou, o requeijão vazou aqui no pratinho, né? Então, eu venho aqui com a colherzinha, só vou dar uma ajustadinha aqui, pra que eu possa desenformar ele. Tomar cuidado, né, pra não se queimar, porque ele sai bem quente. Pronto. E aqui está o meu cuscuz. Pronto, aqui é o meu cuscuz. E aí, eu gosto, né, de cortar ele bem aqui, dou uma aberturinha. Dou uma aberturinha no cuscuz e pego um pouquinho de manteiga daqui, né? E eu gosto de colocar bem aqui no meio, porque aí ele vai derreter no cuscuz, né? E eu como com a manteiguinha aqui. Eu amo, particularmente, eu amo isso. Então, eu amo isso. Coloco aqui e coloco um pouquinho de pimentinha por cima, que eu gosto, né? Aí você experimenta, se de repente você precisar mais um pouco de sal, você só coloca um pouquinho por cima. Mas é isso, gente. É assim que eu faço o meu cuscuz. Ele desmontou um pouquinho, mas é dessa maneira que eu faço. Uma dica pra vocês. É prático pro café da manhã, com café, ó. Uma delícia. Então, espero que vocês tenham gostado, né, de aprender a fazer um cuscuz no micro-ondas. Muita gente sabe, mas muita gente ainda não sabe também. Então, é só uma dica, né, pra quem tem curiosidade ou quer alguma coisa rápida. Eu, no caso, eu sei que o cuscuz não é a melhor coisa do mundo pra se comer no café da manhã, mas eu tô evitando comer os pães brancos, então eu tento comer, substituindo aos poucos algumas coisas que provavelmente é melhor do que o pão branco e que me dê mais saciedade, né? No caso, pra mim funciona e eu amo o sabor, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Um ótimo dia pra vocês. Bye, bye!